Imagina a sua mente como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Agora imagina que a vida ela é uma estrada infinita, cheia de placas com frases. Aqui é o seu limite, ou depois dos 30 já era. Muitas pessoas acabam acreditando nessas placas e simplesmente param. Outros, eles ignoram os avisos e continuam explorando. Essas pessoas elas têm algumas coisas em comum. Elas adotam um estilo chamado Long Life Learning, ou seja, um aprendizado contínuo, um aprendizado ao longo da vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, especialista em ajudar as pessoas a desenvolver autodisciplina, a construir melhores hábitos para transformar a vida delas, tendo ali mais foco, mais produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você possa receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar a sair ali daquela zona de conforto que às vezes atrapalha a gente, né? E gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E por falar nesse episódio, hoje eu tô com indumentária nova, né? A blusa aqui do Spoilers da Vida, se você estiver assistindo o vídeo. E nesse episódio eu vou falar como transformar esse aprendizado num estilo de vida, né? Sem que isso pareça chato ou cansativo. E às vezes você já se sentiu ali estagnado, desmotivado, ou até com medo, pensando ali, putz, é tarde demais para eu aprender alguma coisa nova. E hoje eu vou falar que isso é um mito, né? O Long Life Learning, ele é um termo que vem do inglês, que significa aprendizado ao longo da vida, né? Em outras palavras, isso quer dizer que a gente nunca vai parar de aprender, seja por necessidade, seja por curiosidade, ou até mesmo por prazer. Mas a grande questão é, se a gente aprende naturalmente, por que a gente precisa falar sobre isso? Bom, simples, porque muita gente para de aprender conscientemente. Você já ouviu alguém falar alguma coisa assim do tipo, depois que eu terminei a faculdade, parei de estudar. Esse negócio de tecnologia, principalmente tecnologia, né, não é para mim, eu já tô velho demais para isso, né? Isso acontece porque a nossa sociedade, ela acabou treinando a gente para enxergar que o aprendizado ele é algo obrigatório, mas ele é limitado a fases da vida, como por exemplo a escola ou a faculdade. Só que o mundo ele está mudando rapidamente, né? Um mundo caótico e que nem sempre dá pra gente ficar para trás, né? É como se você tivesse uma escada rolante descendo, né? Ela tá descendo e você tentando subir. Se você não parar de se movimentar, você vai para trás, você não vai continuar no mesmo lugar. Quer ver um exemplo? Pensa em alguém que aprendeu, pode ser até você, vê se você não se identifica com isso, que aprendeu um idioma na escola, mas nunca mais praticou. E aí, anos se passaram e agora mal consegue formar uma frase, às vezes, muito simples, né? E o Long Life Learning não é só um conceito bonito. Ele é uma necessidade para sobreviver e para prosperar nesse nosso mundo moderno, né? Mas o que acontece com quem para de aprender? Bom, vamos tentar usar aqui uma metáfora. Imagina que o seu cérebro é uma piscina. Quando a gente está aprendendo, a água está fluindo ali, limpa, cristalina. Mas quando a gente para de aprender, a água fica ali parada durante um tempo, ela fica suja, cheia de algas. O cérebro também, ele começa a perder a capacidade de pensar rápido, de se adaptar, de inovar. Isso acontece porque o nosso cérebro depende da neuroplasticidade. A gente já falou sobre isso por aqui, né? Que é a capacidade de criar e fortalecer as conexões neurais e aprender algo novo. Quando a gente para de aprender, essas conexões, elas se enfraquecem e elas podem, ao longo do tempo, reduzir ali essa agilidade mental e a sua capacidade de adaptação. Além disso, essa falta de estímulo reduz a renovação neuronal, aumentando aí o risco de declínio cognitivo, por exemplo, ter uma demência ao longo dos anos, né? E agora, por que algumas pessoas deixam essa piscina virar um pântano? Existem os 3 maiores inimigos do aprendizado, né? O medo do fracasso, que é, e se eu tentar e não der certo? Aquela falsa sensação de que a gente já sabe o suficiente, eu já sei tudo o que eu preciso, e a falta de curiosidade, né? De motivação. Isso não serve para nada. Se você tem esses pontos, né? Aqui é a boa notícia, dá para reverter isso. Existem 3 pilares importantes para que você desenvolva a sua capacidade de aprendizado contínuo, aí do Long Life Learning, né? Se aprender fosse só sentar e estudar, todo mundo faria isso. Mas essas capacidades são a mentalidade de crescimento, a gente já viu aqui com a Carol Dweck, psicóloga, autora do livro Mindset, que explica que nós temos 2 tipos de mentalidade, né? A fixa, que acredita que a inteligência é aquela habilidade inata, ou seja, você já tem ou não tem, acabou, e eu nunca fui bom em matemática, então não adianta nem tentar. E a mentalidade de crescimento, que ela acredita que a gente pode aprender alguma coisa ao longo do tempo de acordo com o nosso esforço, né? Se eu praticar matemática, eu posso sim melhorar.
E as pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, elas aprendem mais rápido e com menos sofrimento, né? Menos esforço ali. Agora, o segundo passo é o aprendizado ativo. Não basta você consumir uma informação, você precisa praticar, você precisa colocar no seu dia a dia, né? Em vez de assistir a um vídeo de culinária, vai lá e cozinha. Em vez de ler sobre produtividade, vai lá e aplica as técnicas na sua rotina do dia a dia. Em vez de você ficar ouvindo só o meu podcast, vai lá e aprende o que você aprendeu aqui, né? E o terceiro passo é a consistência. Aprender algo novo pode ser uma coisa desafiadora. A evolução ela não acontece do dia para a noite, né? E pequenos progressos diários, eles acumulam sim, ao longo do tempo, grandes resultados, né? A disciplina de continuar, mesmo quando está ali parecendo difícil, quando você está sem vontade, sem motivação, é o que realmente define o diferencial de quem domina um assunto. Agora que você já aprendeu os fundamentos do Long Life Learning, vamos às técnicas práticas que vão ajudar você a aprender qualquer coisa, né? A primeira técnica é a técnica de Feynman. Richard Feynman foi um famoso físico aí, vencedor do Prêmio Nobel, e ele desenvolveu um método, vamos dizer assim, muito simples para garantir que você compreendeu profundamente qualquer assunto. E se você pegar esse assunto e você conseguir explicar de forma simples, então significa que você realmente entendeu. Para aplicar essa técnica é uma coisa muito fácil. Você tem que explicar como se você estivesse ensinando uma criança de 6 anos, claro, sem usar a linguagem infantilizada. Vamos falar, se você estivesse explicando para sua avó, né? Isso força o seu cérebro a reorganizar as informações da forma mais clara e mais acessível possível. Se você perceber que você está precisando recorrer ali a algumas palavras que são mais complicadas ou preencher algumas lacunas no entendimento, dá uma revisada no seu estudo, no seu material, até que a lógica seja bem simples. Por exemplo, imagina que você está aprendendo sobre eletricidade. Ao invés de dizer, a eletricidade é um fluxo de elétrons através de um condutor devido à diferença de potencial elétrico. Isso daí é mais difícil, né? Você podia explicar simplesmente assim. A eletricidade é como se fosse a água correndo em um cano. Os fios são os canos e a eletricidade é a água que passa por dentro deles, levando ali a energia para uma lâmpada ou para um outro aparelho, né? E quando você simplifica, você fixa melhor com essa metáfora, o conhecimento, identificando ali o que você precisa ainda dedicar um pouco mais para aprender. O segundo passo é o aprendizado intercalado, né? Muitas pessoas elas acreditam que o estudo de um único tema, de um único assunto por horas a fio ali, é a melhor forma de aprender. Mas algumas pesquisas mostram que intercalar diferentes temas pode sim melhorar a retenção e tornar esse aprendizado mais eficiente. E isso acontece porque quando você está ali alternando diferentes tópicos, o seu cérebro precisa constantemente relembrar e reorganizar as informações, criando conexões mais fortes, né? Além disso, quando você estuda de forma variada, você mantém o interesse e evita aquela fadiga mental de eu estou sempre no mesmo assunto, né? Se você está estudando ali matemática, ao invés de resolver apenas exercícios de álgebra durante horas e horas, tenta alternar ali álgebra, geometria, estatística, isso se estiver dentro do teu contexto, né? Isso desafia ali o seu cérebro a se adaptar e melhorar a capacidade de lembrar e aplicar isso em outras situações, né? Um outro exemplo é, por exemplo, para quem aprende idiomas, né? Em vez de passar a tarde inteira só fazendo ali exercício de gramática, você intercalar com a leitura, com a audição de podcasts, ou algum vídeo que seja em inglês, né? Ou a própria prática de conversação e de escrita. E a terceira técnica é a técnica de Pomodoro, né? Já ouviu falar dela aqui, né? A gente tem um limite de tempo, vamos dizer assim, para manter a nossa concentração máxima. Quando a gente passa longos períodos sem pausas, isso é meio que contraproducente, a gente fica ali com uma fadiga mental. Então, quando a gente quebra ali em blocos de tempo produtivos, seguindo pequenas pausas entre eles, né, a gente acaba tendo um pouco mais de concentração. Então, por exemplo, define um cronômetro de 25 minutos, você se concentra naquele tema e depois você gasta mais 5 minutos para relaxar. E depois de 4 ciclos, você pode se dar uma pausa mais longa ali, que seja de 30 minutos. Né? Se você está, por exemplo, estudando para uma prova, você pode organizar o primeiro tempo do Pomodoro como ler um capítulo do livro, aí você dá uma pausa, levanta, vai ali, alonga, bebe uma água, vê as mensagens no celular, que a gente sabe que vai chegar uma hora que você vai querer ver, e aí você volta, tira mais um tempo de Pomodoro para resumir o que você está aprendendo, depois dá mais uma pausa, dá uma caminhada pela casa. Então esse método ele evita que você fique com a fadiga mental e também evita a procrastinação, porque está melhorando a sua retenção de informação ali e também o seu foco no que você está precisando aprender.
Bom, se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para se tornar um long life learner, né? Vamos chamar assim. Agora, escolha um tema ou uma técnica e comece hoje. Não espera a próxima segunda-feira, não, o próximo ano novo ou o momento certo, porque o verdadeiro aprendizado ele não acontece na escola, ele acontece na vida. E a vida, meu amigo, nunca para de ensinar. E se você quer continuar esse papo com a gente aqui e ter um apoio nessa criação da mentalidade de sucesso, e nessa manutenção do foco, no desenvolvimento da disciplina desde o início da sua jornada até a execução do seu objetivo, se você tem algum objetivo que você quer alcançar, se inscreve aqui no programa Fora de Série. É um treinamento dividido em 3 pilares. O primeiro pilar é o do autoconhecimento, onde você vai aprender exatamente como funciona o seu cérebro, quem é você, por que você tem os seus comportamentos e o que precisa ser ajustado. A gente tem o pilar da autorregulação, que é onde você vai aprender os alicerces de um modelo mental de crescimento, como construir eles e principalmente como manter bons hábitos, como se livrar das armadilhas que podem surgir no seu dia a dia, como procrastinação, ansiedade, síndrome do impostor, síndrome do super-herói e muitas outras. E por fim, eu vou falar sobre a autogestão, que vai permitir você planejar, executar e monitorar todas as suas ações com técnicas e ferramentas que vão te dar não só essa clareza, mas também servir ali de uma bússola no seu percurso, nessa jornada que você tem para conquistar o seu objetivo. E durante todo esse curso, né, eu vou ser seu guia ali, mais ou menos como se fosse um mentor desse programa do início ao fim. E se você gostou, deseja continuar realmente essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Caso as inscrições não estejam abertas nesse momento, você vai encontrar um link para a lista de espera e você vai ser avisado quando a próxima turma abrir, tá bom? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você acha que precisa ouvir sobre esse tema, né? Que precisa sair da zona de conforto e voltar a aprender. Se você gostou, deixe o seu review, continue acompanhando a gente toda semana e a gente se vê segunda que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.